O Internacional, dentro do seu planejamento, já começa a pensar a janela de transferências do meio do ano. Alguns contatos recentes já foram feitos pelo Departamento de Futebol Colorado. E nesse vídeo a gente fala sobre as posições que são analisadas para o meio do ano e como a parada para o Super Mundial será importante para o Internacional nesse sentido. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e é a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá em kto.bet.br, faz o teu registro. Se tu tá assistindo pela TV ou tá com o celular na mão, é mais fácil tu ir pelo QR Code que tá na tela. Ou aponta a câmera do celular para esse QR Code, tu vai ser direcionado para a aba de registros, mas também tem o link que está na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra nesse link e faz o teu registro lá na KTO. Hoje tem Godoy Cruz e Grêmio, tá? Tem boas odds abertas lá na Sul-Americana e tem outros jogos da competição da Copa Sul-Americana também, ligas pelo mundo todo, outros esportes, playoffs da NBA pegando fogo, tem muita coisa para tu brincar. Vai pelo meu link que ajuda bastante também aqui o canal, tá? Gente, vamos lá. O Internacional já está pensando na janela do meio do ano e em reforços para trazer na janela do meio do ano. O Inter, que fez uma janela de muitos nomes, é verdade, no início dessa temporada, mas ainda tem algumas lacunas que são entendidas dentro do departamento de futebol que podem ser preenchidas na janela do meio do ano. Tem uma questão importante, a disputa do Super Mundial. Os campeonatos vão parar por um mês ali entre junho e julho durante a disputa do Super Mundial que vai acontecer no meio desse ano, tá? Isso é importante porque o Inter vai poder fazer essas contratações sem ter jogos, vai poder focar bastante na janela de transferências, unir todo o seu departamento de futebol nesse foco da janela. E o Inter entende que o grupo já tem muita qualidade, que as contratações que podem e poderão ser feitas no meio do ano são para preencher lacunas. Vale a gente lembrar o que o Inter já fez nesse ano, tá? O Inter contratou o Vitor Gabriel, renovou o seu empréstimo com opção de compra junto ao Sport, trouxe o Juninho junto ao Midtjylland, 9 milhões e 100 mil reais, um valor que é parcelado, trouxe o Kaique Rocha de graça, estava livre no mercado após rescindir com o Atlético Paranaense, efetivou a compra do Bernabé, 34 milhões de reais junto ao Celtic, trouxe o Ramon, lateral esquerdo, 9 milhões e 200 mil reais junto ao Olympiacos da Grécia, tá? Valor também parcelado, trouxe o Ronaldo, de graça, ficou livre lá no Juventude, trouxe o Diego Rosa por empréstimo do Bahia, trouxe o Oscar Romero, que estava livre no mercado, trouxe o Vitinho por empréstimo junto ao Dinamo de Kiev da Rússia, tá? Dinamo de Kiev, perdão, da Ucrânia, tá? E trouxe o Johan Carboneiro por empréstimo, pagou 2 milhões e 100 mil reais por esse empréstimo junto ao Racing e ainda tem um valor ali de 4 milhões de dólares, caso ele fique, tá? Só que o Inter ainda vendeu Rômulo por quase 30 milhões de reais, 29 milhões e meio, Wanderson numa troca de dívida com o Cruzeiro e o Alário, que rescindiu e foi para o Estudiantes da Argentina. E ainda tem a venda do garoto Gabriel Carvalho, mas que ainda não deixou o Inter, né? Ele foi vendido por 136 milhões de reais, mas ele ainda está no Inter, vai para o Al-Qadsiya da Arábia Saudita só no meio do ano, quando completar 18 anos. O Inter, mesmo com todas essas contratações que eu citei aqui, ainda tem algumas lacunas no seu elenco, no entendimento da direção. Existem 3 posições que hoje são vistas como lacunas. O lateral direito, em que só tem o Bryan Aguirre hoje. O reserva é o Natan, que no meio do ano deve deixar o Inter voltar para o Santos. Um segundo volante, mesmo que tenha Bruno Henrique e Thiago Maia. O Thiago Maia, desde que voltou da negociação com o Santos, não tem jogado. Quando entra, não vai bem. O Bruno Henrique estava bem e agora está numa fase ruim. Então o entendimento do Inter é que sim, pode ter um segundo volante motorzinho, como o Inter queria o Irala, por exemplo, e eu vou falar sobre ele, do São Lourenço, na janela do início do ano.
Então, no lateral direito, um segundo volante e um centroavante. As duas maiores lacunas aí que o Inter enxerga é lateral direito e centroavante, tá? Mas eu vou explicar uma a uma. Bom, o lateral direito só tem o Aguirre, tem o Natan que vai sair no meio do ano. O Inter estava olhando o William, do Cruzeiro, queria repatriar o jogador que foi criado na base do Inter, mas o Leonardo Jardim, técnico português, não quis liberar o jogador. É bem difícil, pelo que eu vi, que eles voltem atrás e queiram liberar o William no meio do ano. Então o Inter está olhando outros nomes para chegar e brigar por posição, se não tomar essa posição do Bryan Aguirre, tá? Não porque o Inter não esteja gostando da evolução do Bryan Aguirre, o Inter entende que ele está evoluindo, mas também entende que precisa ter outra opção ali. Não pode ser só o Bryan Aguirre para lateral direita, porque quando ele sair vai dar problema. Tanto que o Roger teve que testar e deu certo até o Diego Rosa no jogo contra o Palmeiras, na única derrota do Inter na temporada como lateral direito, e não era a ideia do Inter naquele momento. Tem o Mercado que vai voltar de lesão e pode jogar também como lateral, mas já está com uma idade mais avançada e voltando de uma lesão grave de joelho que teve que fazer uma cirurgia, então não seria a ideia botar de lateral direito. Por isso essa função está sendo olhada sim para ter um reforço no meio do ano. Segundo volante, foi justamente o que eu expliquei sobre Thiago Maia, Bruno Henrique. O Inter gostaria de ter um segundo volante mais motorzinho. Tem o Diego Rosa que pode jogar nessa função, mas, por exemplo, a gente trouxe aqui a informação do Lucas Colar, meu parceiro do Voz do Gigante, que o Inter fez uma consulta pelo Fredinho. Ou seja, quer dizer que o Inter está ativo no mercado olhando jogadores dessa função. O Fredinho pode jogar, ele é, na verdade, de origem esse segundo volante, esse camisa 8, que também pode jogar caindo para uma beirada direita, como um meia-ponta, enfim, tá lá no Fenerbahçe da Turquia, mas a gente trouxe no vídeo de ontem detalhes sobre isso, tá? Então, quando terminar esse conteúdo, olhem o vídeo de ontem. Mas o Fredinho foi consultado pelo Inter, ou seja, o Inter tá olhando essa função. O Irala, eu não tive nenhum retorno de que o Inter vai procurar ele no meio do ano, mas foi um nome que o Inter se encantou e queria muito contratar na janela do início do ano e não conseguiu. Tá? Não conseguiu chegar num acordo com o São Lourenço, o Inter estava acertado com o jogador e o São Lourenço mudando cláusulas, isso foi irritando a direção, até que no último dia da janela o Inter se retirou desse negócio. Tem o Oscar Romero, que agora disse que pode jogar por ali, além de jogar na função do Alan Patrick como meia e pela beirada como um meia direita. Então assim, o segundo volante não é garantido que o Inter vá contratar no meio do ano, tá? É mais possível que o Inter contrate o lateral direito do que esse segundo volante. E a questão do centroavante, que é meramente uma questão que envolve as convocações do Valência e do Borré, que ainda vão ter outras datas FIFA até o final do ano, vão ser convocados, e o Inter não tem uma outra opção a não ser esses dois. Por quê? O Ricardo Matias, eu já disse aqui, não treina bem, então o Roger não tem nem relacionado, o Inter prefere que ele treine no profissional e jogue no sub-20 até se firmar e ser um jogador mais confiável para voltar a ser relacionado no plantel profissional com o Roger. E o Luca Holanda é um jogador que até treina bem, segundo o Roger, mas vamos lá. Borré, Ener, o Luca Holanda não está na mesma batida que esses dois jogadores. Então o Inter está olhando sim a possibilidade de trazer um centroavante, tanto que tem interesse no Joaquim Correa, da Inter de Milão. O Inter vem conversando com esse jogador e o seu staff há bastante tempo. Ele vai ter semifinais de Champions League agora pela Inter de Milão e é um jogador que não vai ficar por lá porque ele tem contrato até o meio do ano, até agora não foi procurado para renovar, e a informação que vem da Argentina é que o Inter é o principal interessado e tem conversas com o Joaquim Correa. Então assim, o lateral direito e o centroavante são posições mais possíveis de a gente ver jogadores chegando para essas funções no meio do ano. Claro, não dá para descartar, por exemplo, acaba vendendo alguém de última hora. E aí? Vende alguém de última hora, não tem o que fazer. Então assim, aí vai ter que ir ao mercado. Por exemplo, vende o Vitão, vai ter que contratar um zagueiro talvez de última hora. Então assim, dentro das lacunas que o Inter tem, lateral direito e centroavante são as prioridades para o meio do ano e a possibilidade de um segundo volante, um motorzinho. Agora, também tem que esperar porque pode ser que aconteça algo até lá e aí tenham que vir, quem sabe até, mais reforços. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.